Graça e paz, meus irmãos, quero saudar a todos. Nós vamos dar início ao culto dessa noite, culto de adoração, de louvor ao Senhor. Quero convidar aí os irmãos a se colocarem em pé, para nós podermos iniciar essa celebração em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 63. Salmo 63. Um salmo de Davi. Salmo 63. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos desse salmo. Salmo 63, de 1 a 3. Eu vou pedir à irmã Tânia Zacarias para fazer essa leitura do salmo. Amém? Amém, glória a Deus. Davi, ele estava no deserto, quando ele escreveu esse salmo, no deserto de Judá, e ele declara: minha alma tem sede de ti. A gente sabe que é muito comum, natural e normal, uma pessoa ter sede no deserto, Só que Davi está dizendo que a sede que ele tinha era do Senhor, A sede que ele tinha era pela presença do Senhor. E no versículo 3 ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. Imagine uma vida, a vida de uma pessoa sem a graça do Senhor. Davi diz: a tua graça é melhor do que a vida. Graças ao Senhor, nós temos a sua graça presente nas nossas vidas a cada dia, nos sustentando, nos guardando para a glória do Senhor. Então vamos agradecer ao Senhor. Nos reunimos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, que Ele receba a nossa adoração. Nós estamos aqui como Davi, dizendo: Senhor, minha alma tem sede de Ti. Como alguém que está no deserto, alguém que está com muita sede. Ele diz: numa terra árida, exausta e sem água, a minha alma anseia pelo Senhor. Senhor amado, muito obrigado. Nós declaramos como salmista nessa noite que Tu és o nosso Deus forte. Oh Senhor, nós ansiamos pela Tua presença, nós ansiamos, oh Pai, pelo Senhor, como alguém anseia por águas no meio do deserto, Senhor. E nós cremos que o Senhor é aquele que nos sacia, é aquele que nos preenche, aquele que nos dá plenitude de vida, Senhor. Nós declaramos como Davi nessa noite, que a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. Por isso os nossos lábios Te louvarão, Senhor. Oh Deus, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque nós pertencemos à família de Deus. Obrigado porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas como selo da nossa redenção. Que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor nesta noite, Senhor. Obrigado pelos Teus filhos e filhas que já estão aqui, aqueles que estão a caminho, que possam chegar em paz, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar aí nossos irmãos que vão estar aqui nos conduzindo nesse momento.
sumo sacerdote.
querido. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom podermos nos reunir aqui na casa de Deus para exaltar o nome dele. Talvez você tenha um motivo de gratidão ao Senhor. Eu queria que você se colocasse em pé agora. Você quer dizer, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado da minha vida. Davi se levantou rápido, né, Gabi? Glória. Deus é bom, Deus é fiel, tem cuidado de nós. Vamos agradecer a Ele, né, irmãos? A proteção, a provisão, o cuidado, a bondade, as misericórdias, né? Em nome de Jesus, vamos exaltar. Senhor, muito obrigado pelo teu favor nas nossas vidas, Senhor. Nós não podemos contar, ó Deus. O salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, ó Pai. E é uma tarefa difícil essa, porque a cada dia o Senhor nos cerca com a tua bondade. Mas nós queremos te exaltar a si mesmo, Pai, apesar das nossas limitações. Que o Senhor receba a nossa gratidão, a gratidão do teu povo, Pai, que se coloca de pé em sinal, Deus, de agradecimento ao Senhor, de reconhecimento, Pai, de que toda boa dádiva vem do alto. Muito obrigado, Senhor, pelo teu povo, pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Meus irmãos, eu acabei de chegar aqui da reunião na Igreja Batista. Eu queria pedir o Diácono Fernando também, por favor, pudesse distribuir entre os irmãos esse panfleto aqui do dia 29, daquilo que vai ter aqui na igreja. Os irmãos convidaram as pessoas do bairro para estarem aqui no dia 29. Tá bom? Cada um pode levar um pouquinho para distribuir. Interessante o pessoal de perto, né? O pessoal que mora perto aqui da igreja. Então, no dia 29, meus irmãos, as igrejas do bairro da Venda da Cruz estão se unindo para uma ação, né? Uma ação evangelística e também uma ação de atendimento à nossa população aqui no entorno, né? Então nós vamos ter aí atendimento de enfermagem, nutrição, corte de cabelo, orientação jurídica, uma série de coisas, irmãos. Exame de vista, daí por diante. Vai ser de 9 da manhã às 13 horas, ok? De 9 às 13, a ação vai estar acontecendo aqui. As igrejas em equipes vão estar saindo para evangelizar o bairro, ok? Nós vamos sair para evangelizar o bairro. Enquanto o evangelismo está acontecendo nas ruas, nós vamos ter grupos de evangelistas aqui também. Enquanto essas pessoas estão sendo atendidas aqui, elas vão ser também evangelizadas, ok? Então eu queria, irmãos, contar com os voluntários aqui da igreja. Nós vamos precisar de uma equipe boa para atender essas pessoas. Nós somos a igreja anfitriã do evento, ok? Então, essa ação social aqui, essa ação de misericórdia, vai acontecer aqui no nosso espaço. Alguns vão atender aqui no templo, alguns no salão, daí por diante, ok? Então, eu gostaria muito de contar com os irmãos, homens e mulheres. Alguns vão para o evangelismo, mas outros vão ficar aqui dando suporte, as equipes de trabalho, ok? Aqueles que são voluntários, as igrejas estão se mobilizando, nós vamos fazer um almoço, né? Cada igreja pode dar uma oferta para esse almoço que vai acontecer nesse dia, ok? Para aqueles que vão estar trabalhando, né? E depois, a partir das 14 horas, vai ter um culto aqui no nosso estacionamento, ok? As igrejas vão participar, vai ter louvor, participação das igrejas e no final uma mensagem evangelística, ok? Então a ideia é terminar por volta das 16 horas, no máximo, ok? Então na parte da manhã evangelismo, ação social, o almoço 1 hora, às 14 horas as equipes começam a louvar o Senhor das igrejas e a gente tem um culto encerrando aí no máximo às 16 horas. Então, meu irmão, hoje nós estávamos ali 10 igrejas reunidas e foi algo muito poderoso, irmão. Há muito tempo que eu não via isso, essa unidade, né? Essa unidade das igrejas do bairro. Ninguém está pensando em placa de igreja.
igreja, ninguém está pensando, as pessoas vão se converter, vão vir aqui para a igreja, vão para a igreja batista, vão para onde o Espírito Santo mandar, né? Mas o importante é essa unidade da igreja do Senhor. Eu sei que isso não é fácil, isso é espiritual, tem barreiras, tem batalhas, mas nós podemos, em nome de Jesus, né? Podemos servir aqui o nosso bairro nesse dia e lançarmos a semente do Evangelho, tá bom, meus irmãos? Então eu queria, já que você colocasse essa data no seu coração, e eu precisava de voluntários para a área do evangelismo, aqueles que vão para a rua, voluntários que vão estar aqui, dando suporte. Lembrando, meu irmão André, nosso funcionário está de férias, né? Então a gente vai precisar de muita mobilização. Por quê? Porque domingo tem culto na igreja, né? Então as pessoas vão estar aqui, vão almoçar aqui, né? A ideia são descartáveis, pratos descartáveis, sim, mas a gente vai ter um movimento, a gente precisa deixar a igreja em condições para domingo, né? Principalmente o banheiro. Então assim, irmãos, o trabalho é nosso. A obra, como diz o pregador do Carlinhos, a obra do Senhor, o trabalho é nosso. É uma grande oportunidade de nós dizermos para o nosso bairro que nós somos uma igreja só, né? Então foi uma tremenda reunião, começou às 4, acabou agora há pouco. Nós oramos juntos e está todo mundo empenhado, né, de trazer o Evangelho. O que vai mudar a história do nosso bairro é o Evangelho de Jesus, né? É lógico que a gente tem também a oportunidade de servir as pessoas com essas ações aqui, mas o que vai mudar realmente a vida dessas pessoas é receber a Cristo, né? Então a gente convida a igreja a orar, a jejuar e a estar aqui no dia 29, tá bom, meus irmãos? Estou dando esse aviso aí, fazendo um apelo aos irmãos para que a gente possa separar essa data. Vai ser muito importante estarmos aqui nesse dia para podermos abençoar. A gente já tem feito isso através do bazar, né, Tânia, né? Temos equipe aqui que trabalha no bazar. Nós já temos feito isso através do artesanato, da escolinha, do funcional, né? Então a igreja está servindo aqui o bairro, mas aqui vai ser uma oportunidade também de evangelização das pessoas que vão estar na rua e que vão estar aqui sendo atendidas. Então cada igreja está aí distribuindo os panfletos, durante a semana também vai intensificar, vai ser sem ser esse sábado, agora o outro sábado, e a gente pede aí a participação dos irmãos para que possamos ter um grande trabalho aqui no bairro. Vai ser o primeiro trabalho assim das igrejas unidas, evangelizando a Vera da Cruz como uma só igreja para a glória do Senhor. Os irmãos estão muito alegres hoje, os ministérios, né? E a gente percebe aí um mover do Espírito Santo. Isso é coisa de Deus, né? O homem geralmente ele é egoísta, ele só pensa nele, né? Ele está buscando seus interesses, mas aqui a gente está buscando os interesses do reino de Deus. Amém, querido? Então vamos orar por isso? Vou pedir o Daniel para vir aqui fazer essa oração. Daniel, em nome de Jesus, ergue a sua voz ao Senhor, entregando esse evento no dia 29, esse impacto missionário, evangelístico no dia 29. Ok? Cada igreja pôde dedicar um valor para essa confecção desse almoço, um valor irrisório, irmãos, para 10 igrejas, né? R$150 para cada igreja. Então a gente vai conseguir fazer aí um almoço para os voluntários e vamos abençoar o nosso bairro em nome de Jesus. Pai do Senhor, igreja, boa noite. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, e dessa vez pedimos ao Senhor que o Senhor possa entrar com a força, Senhor, derramando o Teu Espírito, Senhor, nessas igrejas que irão participar dessa cruzada. Essa cruzada agora são com 10, mas que a próxima seja com 100, com 1000, porque nada é impossível para o Teu Espírito. O Senhor é onipotente e onipresente, Senhor. O Senhor continue, Senhor, tocando no coração dos membros das igrejas, que eles possam, no seu propósito, estar enxergando, Senhor, o Teu Evangelho, reconhecendo o Teu sacrifício de cruz e levando a Tua palavra àqueles que ainda não têm, Senhor. Contrapartida também levando serviços essenciais, são pessoas, na maioria carentes, que não têm acesso a muitas coisas, e o Senhor está usando o Teu povo, Senhor, para cuidar dessas pessoas, usando a igreja para o Teu propósito, que é cuidar dos irmãos. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar os pastores dessa igreja, fortalecendo, Senhor, que eles possam estar sendo direcionados somente na mesma direção de Ti, Senhor, a direção de levar a Tua palavra, Senhor. Fortalece os seus membros, os seus oficiais, que
possa, Senhor, todos estarem aqui, Senhor, ajudando nessa obra, na tua obra. Como o pastor diz, a obra é tua, mas o trabalho é nosso. Que possamos colocar, Senhor, essa obra como prioridade, Senhor, deixando de lado o nosso querer e abrir mão um pouquinho de nós e servir mais a Ti, Senhor, reconhecendo o Teu sacrifício de cruz. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ter um momento de oração, irmãos. Talvez você se lembre de alguém, um enfermo, alguma dificuldade. Nós estivemos levando a ceia para o Nedes essa semana. Também temos orado pela irmã Luísa Amarante. Vamos lá visitar o Miguel, que ainda precisa de internação, não conseguiu ainda. Então são desafios que a gente tem aí, irmãos, de irmãos da nossa comunidade que precisam do socorro do Senhor. As irmãs estiveram na Luísa, né? Fizeram uma visita para ela, graças a Deus por isso. E temos a irmã Irani, temos tantos idosos e também outras pessoas, outros desafios que a gente vai orar. Fala, Marquinhos. Pode, meu irmão? Claro. Até meia-noite hoje ainda. Em nome de Jesus. Então, se você tem algum pedido de oração por alguém, coloque-se de pé agora ou pela sua vida mesmo. Nós vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Pela sua saúde, as finanças, saúde da Regina. A Regina está do lado, glória a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Minha mãe passou mal, foi ao hospital ontem, voltou hoje. O Arthur também, né? Está com febre. Tem a Vitória, né? Está com febre, a Vitória também. Filhinha do Cadu e da Kelly, vamos orar pela saúde dela. São tantos desafios, irmão, mas o Senhor é poderoso, né? Muito pode com sua eficácia a súplica do justo. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos invocar o nome dele agora sobre essas necessidades, em nome de Jesus. Senhor amado, nós continuamos na tua presença, Senhor, usando a autoridade que nós recebemos como sacerdócio real, e nós entregamos os nossos irmãos que estão enfrentando lutas nessa hora. Pai amado, toma o Miguel Amarante nas tuas mãos, no irmão de Heloísa, Senhor. Senhor, ele precisa de uma internação. Move a mão, Senhor. Vai movendo as águas em nome de Jesus, Pai. Aquele homem está desidratado, aquele homem está com dores intensas. Oh, Deus amado, abre a porta para que ele seja bem cuidado, Senhor. Renova as forças da Luizinha, Senhor. O acerto incansável, abençoe aquela família. Toma o irmão Nedes também, Senhor. Continua abençoando a sua vida, a sua saúde. A irmã Leonisa, a irmã Irani, Senhor, toma, Senhor, a Vitória, Senhor, estenda a tua mão sobre ela, tua serva, Senhor, oh Deus, está curando de toda enfermidade, abençoe a Kelly e o Cadu, Senhor, Deus amado, toma a saúde do Arthur também, Deus querido, esteja repreendendo aquilo que está gerando essa febre, qualquer infecção, Pai, que seja, que a tua mão de poder seja sobre ele, Pai, para o louvor da tua glória, Senhor amado. Deus, toma cada pedido aqui nas tuas mãos. Visita minha mãe, Senhor, tua serva. Deus querido, enfrentando dificuldades na saúde, estende a mão sobre ela. Pai, abençoe cada família aqui, Senhor. Ah, Deus amado, vai abençoando, Pai, as finanças das famílias. Abençoando, Senhor, a saúde do teu povo. Deus amado, nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades, ó Pai, nas suas ruas, ó Pai, com barricadas, com situações, ó Deus, adversas. Que o Senhor esteja repreendendo esse mal em nome de Jesus, guardando, Senhor, o ir e vir de cada família da tua casa, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Pai, nós oramos pela obra do prédio educacional, Senhor. Vai abençoando, enviando recursos para que nós possamos avançar e concluir, para que nós tenhamos as salas, ó Pai, prontas, ó Pai, para melhor servir a tua casa, para a glória do Senhor. Toma a saúde do Zé Carlos, o nosso pedreiro, Senhor. Abençoe a sua vida, a sua família, dando saúde a ele. Toma o André também, Pai, que tem sido incansável nessa obra. Abençoe o Marquinhos, nosso funcionário, saindo de férias amanhã. Guarda a vida dele, Senhor. Livra do mal, Senhor. Muito obrigado também porque ele tem sido incansável aqui nesse trabalho tão difícil, Pai, mas tem feito para a glória do Senhor. Abençoe a administração da igreja, abençoe a liderança da tua casa, a membresia da igreja, os novos convertidos, Senhor, cada ministério, que nós sejamos um para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Marquinhos.
Amada igreja, boa noite, paz. Essa semana a gente completou 5 anos com a pensão aberta, uma porta que Deus abriu ali para a gente, né? A nossa casa foi sendo transformada aos pouquinhos. A gente brinca que a pensão foi dando ordem de despejo para a gente. Primeiro a gente perdeu o quarto e depois a gente perdeu a casa toda para a pensão, né? Para a honra e glória do Senhor. Como é que Deus age na vida da gente? Queria só dar esse testemunho porque mexe muito com a gente saber o poder sobrenatural do Senhor sobre a vida daqueles que não tinham a menor perspectiva de um dia chegar ao termo que a gente está conseguindo conquistar hoje. A Gabi 2020, pandemia acontecendo, e a gente, com muito apreensivo, todo mundo sem saber do que seria do mundo. A Gabi viu um comercial na televisão, governo federal, e está lá, saque aniversário, saque emergencial, não sei o que, da FGTS. A gente tem um tostão furado no bolso, só o salário da manutenção da casa, mês a mês. E a Gabi vai lá, pega o celular, sem eu saber, ela vai, mexe no aplicativo, e naquele momento, uma vez feito, não tinha como voltar atrás, ela catucou, fez lá adesão para saque aniversário. E na hora a Caixa Econômica liberou, ficou lá pronto para sacar o dinheiro. E um momento depois, não sei se no dia seguinte, um outro momento que a gente está sentado na televisão, aparece um comercial, e eu falei assim, nossa, olha só, né? Dá uma ajuda para quem está precisando. Aí ela me fez essa pergunta, não lembro assim exatamente no detalhe, mas ela falou assim, o que você acha disso? Eu falei, nem pensar mexer nisso. Porque olha só as escolas, eu não sei se vão receber a mensalidade dos alunos. Para quê? Para fechar as portas, a gente sair com a mão na frente ou atrás, pouco custa. A gente está, eu estou desempregado, imagina a situação, pelo menos eu tenho uma FGTS lá guardadinho. E aí ele começa a sofrer, passar a mão e falar assim, eu fiz. E agora? Bom, já que fez, não tem como voltar, não tem como, devolve para a conta da FGTS. Já tinha entrado na conta da minha poupança, aí eu fui lá, peguei e começamos a fazer aquela obrinha ali, que era uma áreazinha de lanche que a gente fez ali em casa. Há muito tempo que eu tinha trabalhado com hambúrguer ali, meu pai tinha deixado um trailerzinho ali e tal. Enquanto o Guilherme adoeceu, né, que teve câncer, a gente fechou definitivo e nunca mais abriu. E na pandemia nós abrimos um iFood, colocamos ali salgadinhos, foi indo. Para entender o poder de Deus, ele nunca fez um curso de gastronomia, nem eu. Quem capacitou a gente foi Deus. Sabe onde? Aqui dentro. Foi fazer um almoço lá na cozinha. Porque quem cozinha para 5 vai fazer comida para 50. Quem cozinha para 5 pessoas, que é a nossa população dentro de casa, 5 pessoas, no máximo 6 com a minha sogra, como é que você faz comida para 100? Então foi dentro da igreja que Deus capacitou a gente para poder hoje estar trabalhando com a pensão. E graças a essa pensão, a gente hoje está entregando 5 pessoas. 5 famílias estão sendo alcançadas por uma porta de emprego que foi aberta ali. Então, assim, Deus é misericordioso todo o tempo. E assim, a gente está caminhando, né? A gente agradece a Deus, a gente está testemunhando o poder de Deus sobre a vida da gente. Uma cena que aconteceu rapidinho, no dia na terça-feira, né? A gente fez essa comemoração, a gente botou o cardápio para churrasco no dia, e para um carro de som, de propaganda de rua, para na porta da pensão. E a gente olhou assim, Gabriel, olha, já pensou um dia a gente colocar um carro de som fazendo propaganda pelo bairro? Aí eu falei, ele estava ali preparando as carnes já para acender a churrasqueira, eu falei, deixa que eu vou lá fora com o cartãozinho dele. Quando eu corri no portão, falei com o moço, aí eu olhei para ele, eu falei, o senhor tem cartãozinho aí? Cartão? Aí ele todo desconfiado, eu falei, eu querendo ver se eu contar com vocês um dia para rodar aqui fazendo propaganda para a gente. Aí ele falou assim, propaganda? Eu falei assim, gente, não está estranho. Eu falei, cartãozinho o senhor tem? Eu tenho, mas propaganda? Eu falei, da pensão, hoje é aniversário da pensão. Ele foi, soltou o play. Aniversário da Gabi Baladar, 5 anos no bairro. A gente me contratou um carro de som sem a gente saber. Eu rodou 2 horas aí na terça-feira, né, de 10 a meio, não, de 9 às 11 ou de 10 a meio-dia, uma coisa assim. 2 horas ele rodou aí pelo bairro fazendo propaganda pra gente. Como Deus é bom. Mas em tão poucos detalhes assim, que a gente vê o agir de Deus, olha só mais isso para fechar. A gente passou um domingo ausente esse mês, porque eu fui para a trabalhar lá em Tanguá. A gente tinha o sonho de conquistar um forno e a gente falou assim, bom, da onde a gente vai conseguir esse recurso? É um forno grande mesmo,
já uns 80, quase 1 metro de forno. E aí eu falei assim, bom, a gente oferece um serviço extra. Aí vem o pastor Zé Carlos chamar a gente para trabalhar lá, fazer um almoço lá em Tanguá para eles. Quase 100 pessoas também, o dia inteiro de trabalho. E foi o almoço da Tanguá que a gente conseguiu comprar o fogo. Que vai ajudar a gente a melhorar mais o serviço ali na pensão. E esse a gente só conseguiu comprar, né? Foi à vista e a gente conseguiu tirar um preço bom. E aí o forno chega, um trambolho pesado, grande, encaixotado, e eu pagando sozinho ali na pensão sábado, o dia inteiro desmontando aquela caixa, Gabi lavando lá dentro, eu desmontando. Chegou num ponto que eu precisava de um homem para me ajudar. Eu falei, Gabi, me ajuda aqui. Ela com o dedo machucado, e ela segurando o caixote, eu puxando, falei, tá louco. Agora, tem que ter outro homem, e arrumar alguém para ajudar ali é ruim. Toca a campanha na canção. Do nada, é o Lucas, irmão da rua. Tinha uma quinta, uma vassoura, uma pá ali. Meu cachorro acaba de fazer cocô aqui no teu portão. Falei, Lucas, foi Deus que mandou seu cachorro parar aqui agora. Entra aqui. Eu tirei lá o que o cachorro fez. Ele me ajudou a tirar o forno. Vocês entendem que eu agia de Deus nos mínimos detalhes. Eu não tinha quem pedir ajuda ali. Guilherme trabalhando na faculdade ontem e hoje, né? Está com o evento lá. Quem que ia me ajudar ali? Deus mandou, ele providencia tudo, da onde a gente não espera, nos mínimos detalhes, tudo ele foi providenciando, portas vão se abrindo, e eu, a gente crente aqui testemunhando o poder de Deus sobre a vida da gente, sobre a vida dessa igreja, que a gente vai ver coisas grandiosas acontecer a partir desse evangelismo. O pastor convocando a igreja aqui, amados, sintam-se importantes, porque a nossa igreja vai estar aberta para um público muito gigante. Não sei fazer nada, pega uma cadeira e senta, vigia, porque é um patrimônio que Deus confiou a gente para tomar conta. Vamos zelar, vamos estar aqui. Será que a gente vai precisar de gente, manutenção no banheiro constante? Porque pode entrar um e deixar a torneira aberta, pode entrar um e, sabe, a gente não sabe qual o público que vai entrar aqui, então que a gente possa se dedicar à obra do Senhor. Eu jamais pensei em ficar fazendo almoço com a Gabi, pensando que Deus fosse me dar algo em troca, e Deus abriu essa porta de trabalho, que eu nem sei se um dia, acredito eu, que vai caminhar para isso, para que eu peça a dispensa das escolas e me dedique ali só com ela. É o que está caminhando para acontecer. Então, olha como Deus é grandioso, onde a gente menos, mas a gente nunca sonhou nisso. Nunca foi algo assim, desejo um dia ter um comércio. Pelo contrário, pela história que eu tive de família, de muita luta, eu falei assim, meu Deus, que eu possa ter um trabalho digno, que eu consiga honrar com a família, mas que eu não preciso ficar preso em comércio. Deus vai me dar um comércio. Eu vou reclamar? Estou feliz da vida, estou radiante, porque Deus, através disso, tem feito obras na vida da gente. Mas a gente é só uma questão de compartilhar com a amada igreja, e foi bênção. Amém. Vamos agradecer, eu vou chamar a Gabi, vamos agradecer por eles, né, irmão, pela família, pela turma lá, o pessoal que trabalha lá na empresa familiar. Pode vir aqui, Gabi, também. Luiz, todo mundo. Agradecer aos seus 5 anos, né? 5 anos. E tem sido bênção para nós aqui também. De vez em quando a gente vai lá pegar uma bênção lá, né, Gabi? Muita gente aqui tem desfrutado aí do serviço dele. Marquinhos, essa família tem servido ao Senhor, tem servido à igreja, fazem voluntariamente, quando tem almoço aqui, eles fazem de coração, a gente louva a Deus pela maneira como Deus tem usado vocês. Vocês são bênçãos na nossa vida. Está faltando umazinha, hein? Cadê? Está emprestado na Paulinha, está em Guilherme também. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. É importante a gente ver esse mover de Deus, né? A casa dele, e abençoando as famílias. A gente tem orado pelas famílias, a gente sempre ora para que não tenha desempregados. Temos gente que trabalha lá também, ó. Vimos, faz entrega, barbariza aí. Rapaziada boa, a glória. Amém. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, pela obra que o Senhor tem feito nessa família. Nós abençoamos essa família, somos abençoados por eles, ó Pai, pelo espírito voluntário, Deus, pela alegria de servir ao Senhor, no meio de dificuldades, muitas vezes, ó Pai, todos nós enfrentamos, e com eles não é diferente, mas o Senhor tem dado graça, Pai, tem dado a graça do servir, a alegria do servir,
Obrigado, Pai, pelo comércio, Pai, pela Gabi Paladar, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos, pelas pessoas que vão ali todos os dias da semana, que são abençoadas também, pela maneira como eles atendem, oh Deus, pela qualidade daquilo que eles servem. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja multiplicando os recursos ali, como o teu servo falou, para que novas pessoas possam trabalhar com eles possam crescer para a glória do teu nome. O Senhor conhece o propósito dos seus corações. Abençoe essas vidas, abençoe Guilherme também, Paulinha, toda essa família, todos os queridos que ali trabalham, cozinheiro que também trabalha ali, Senhor. O Senhor esteja guardando todos eles para a glória do Senhor. E muito obrigado, Senhor, por esse testemunho que nós ouvimos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, quando eu falo, eu prometo. Deus, ele abençoa tanto materialmente como também espiritualmente. Embora o Marquinhos contou esse testemunho que a gente está adiante, né, materialmente, né, com a pressão, embora toda essa bênção acontecendo, eu, a Gabi particularmente, não estava bem espiritualmente. Pensando até que existir de toda essa bênção que o Marquinhos acabou de falar. É um pouco comigo mesmo. Mas em Deus é tão misericordioso que Deus me deu mais uma chance. E eu hoje fiz um propósito com Deus de que eu quero voltar a ser a Gabi de antigamente e buscar com o Senhor. Porque muitas vezes a gente está sorrindo, mas as pessoas não sabem como que a gente está. E eu estava assim, morrendo espiritualmente. E ninguém sabia. E eu sempre falo para o Marquinhos, eu estou cansada, eu não quero mais continuar, eu estou cansada, eu quero desistir de tudo, eu estou cansada. E aí Deus fala comigo que eu preciso buscar mais a Ele, que em primeiro lugar minha vida com Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero pelo testemunho para vocês, que Deus me deu mais uma chance. E quando vocês se sentirem assim, gente, não desanima não, busca o Senhor que Ele é bom. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Estamos aí já na reta final desse livro. Estamos estudando essa carta desde o capítulo 1 e agora entramos no capítulo 13. Contexto aqui desse texto, capítulo 12 e capítulo 14. Os dois capítulos falam de dons espirituais. Semana passada a gente estudou o capítulo 12 e no capítulo 14 Paulo vai continuar falando dos dons, e no meio desses dois capítulos Paulo meio que abre um parênteses, e é exatamente isso que nós vamos pensar nessa noite, o caminho mais excelente. No meio desse assunto, no meio desse ensino sobre dons, Paulo diz, no capítulo 12, versículo 31 até 13: entretanto, procure com zelo os melhores dons. Foi isso que ele disse no final do capítulo 12. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ou seja, enquanto vocês estão buscando dons, enquanto vocês estão querendo servir, Paulo diz, eu quero mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso,
não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Meus irmãos, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Talvez você já foi a algum casamento e você ouviu uma mensagem baseada em 1 Coríntios capítulo 13, né? Fala, meu irmão. Não, tá bom. Está ajudando mais do que atrapalhando, está muito calor. Então, talvez você já participou de algum casamento e o pastor leu esse texto, ou até mesmo no convite, né? Convite de casamento. Antigamente tinha uns convites grandes, né? Bonitos, né? Uns laços dourados assim. Aí o amor é paciente, tudo sofre, tudo crê, o amor jamais acaba, né? Agora, irmãos, na verdade, esse capítulo 13 é uma repreensão de Paulo com a intenção de exortar aqueles membros da igreja que estavam sendo egoístas. Curiosamente, eles estavam se vangloriando dos seus dons espirituais, né? A igreja de Corinto é uma igreja marcada por muita meninice espiritual, né? A gente lembra lá do capítulo 3, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? Paulo diz, eu fui informado pelos da casa de Cloé que há divisão entre vocês. Quando você diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, quando Pedro prega, eu vou à igreja, quando Paulo prega, eu falto o culto, né? Vocês estão imitando o mundo. O mundo, naquele contexto ali de Corinto, era assim, eles tinham seus preletores de preferência, então eles iam lá ouvir aqueles filósofos gregos, aqueles pregadores, e a igreja enveredou por esse caminho. Então Paulo teve muita dificuldade. Paulo precisou trazer sempre à memória deles o Evangelho, né? Quando a gente chegar no capítulo 15, Paulo vai relembrar o Evangelho para eles, o que primeiro vos entreguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou. O Evangelho é que muda a nossa vida. E aí agora, a partir do capítulo 12, Paulo começa a trabalhar a questão dos dons, mas o contexto da igreja é que eles estavam se envaidecendo com os dons. Paulo chega a dizer assim, olha, vocês falam em línguas, eu preferi que vocês falassem 5 palavras, que todo mundo entendesse, que edificaria mais a igreja. E tinha uma disputa de profetas, um se levantava, o outro queria profetizar em cima dele, era uma balbúrdia. E aí Paulo fala no capítulo 12 sobre a finalidade dos dons, e no final das contas ele vai dizer, olha, Deus fez tudo isso para a edificação do corpo. Não é para que alguém apareça mais do que o outro, né? Puxa vida, aquele irmão ali é um profeta, ou então aquele ali é um mestre, quando ele ensina, né? E aí a glória passa a ser da pessoa e não de Deus. É por isso que Paulo, no meio dessa ministração sobre dons, ele diz, no versículo 31 do capítulo 12, procurem com zelo os melhores dons,
mas eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo não está desprezando os dons, mas Paulo está querendo corrigir a rota. Em outras palavras, por que você quer ter um dom? Para servir o corpo de Cristo? Para a edificação da igreja? Para a glória de Deus? Para a expansão do Evangelho? Ou para o seu status pessoal? Esse é o problema. E aí eu queria pensar em algumas verdades que nós temos aqui nesse texto. Primeiro, capacitados com dons, mas sem amor. Esse é o problema identificado por Paulo. Paulo está dizendo nas entrelinhas: o que adianta nós sermos capacitados com dons, mas não temos amor? O cristão descrito aqui nesses versículos é, de certa forma, impressionante. Para quem olha assim externamente, olha que vida impressionante. Fala em línguas, profetiza, tem grandes percepções e conhecimentos sobre a palavra de Deus. Verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Alguém que também está engajado em ações sociais ou atos de misericórdia, está disposto a entregar tudo. Versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado. No final de cada versículo, Paulo diz: se não tiver amor, nada será. Paulo está dizendo: isso aí não é para a glória de vocês. É mais ou menos aquilo que Jesus ensinou sobre a oração, o jejum e a oferta, a antiga esmola, como nós chamamos, né? Jesus diz: não é para que o homem veja você, é para que o Pai seja glorificado. E aqui o caminho é para a edificação da igreja, não é para a vaidade pessoal, não é para o engrandecimento do homem. Essa igreja tinha esse problema, a gente viu isso na ceia. A gente viu isso quando os cristãos mais abastados faziam uma grande refeição e os mais pobres nem comiam. Paulo diz: ei, esperem uns pelos outros. Isso aqui é uma comunidade. Isso aqui não é para que o homem se destaque. Aqui é a igreja do Senhor. Cristo é o cabeça e nós somos os membros uns dos outros. Nós estamos aqui para servir um ao outro, para que a igreja possa crescer, o Evangelho se expanda. Para isso que Deus derramou dons na igreja. E aí Paulo está dizendo: sem amor, nada representa. Você é como se fosse um símbolo que toca. Veja Paulo falando aí que comparações é alguém que tem dom, mas não tem amor. Ele diz: é como um símbolo que retina, é como bronze que soa. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, entregue meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Os crentes de Corinto queriam ser reconhecidos pelos dons. Muitos ficariam impressionados por isso, mas o caminho excelente apontado por Paulo é o caminho do amor, de amarmos uns aos outros. O que mais nos desafia, meus irmãos, sendo um cristão reconhecido pelos dons e talentos, você é um cristão perseverante, amoroso, disposto a servir, a imitar a Cristo, que sendo rico se fez pobre, cheio da sua glória. João capítulo 13, sabendo que a sua hora de passar pelo Pai chegou, ele se levanta da mesa da ceia, pega uma toalha, tira a vestimenta de cima, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. É tão constrangedor que Pedro disse: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Jesus falou assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se você não receber o meu serviço, você não está pronto para fazer parte do meu reino. Rompa com o seu orgulho. O reino de Deus não é lugar para orgulhoso, para prepotente. A primeira bem-aventurança do reino de Deus é humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança
O primeiro sinal de felicidade no reino é alguém que é humilde de espírito, apto para ser ensinado, ensinável, disponível, fiel para a glória do Senhor, a servir o irmão para a glória de Deus. Que tipo de amor? É a segunda verdade do texto, a partir do versículo 4. Qual é o amor que Paulo diz que precisa ser exercitado? Irmãos, se nós olharmos do capítulo 4 até o versículo 7, nós vamos ver uma pessoa aqui. Esse amor aqui é o amor de Jesus. Esse não é um amor humano. Esse não é um amor egoísta. Esse não é um amor marcado pelo pecado. Esse é o amor de Cristo. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. Irmãos, isso aqui é Cristo. É o fruto do Espírito na minha e na sua vida. Se nós não estivermos no Espírito, nós não vivemos isso daqui. Olha que coisa tremenda. Não se conduz de forma inconveniente. Verso 5. Não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Ressentir é ficar sentindo novamente. Não resolve. O amor não se alegra com a injustiça. Tem injustiça, o cristão não se alegra. Pelo contrário, se alegra com a verdade. Não acolhe mentiras, disse-me-disses, falsidades. Louvado seja Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? É Cristo. É o amor de Deus, é o tipo de amor de Deus, um amor abnegado. 1 João capítulo 7, o apóstolo João, ele nos fala desse mesmo tipo de amor. 1 João 4, 1 João 4, a partir do verso 7. Vejam se não é o mesmo tipo de amor, o amor de Deus revelado em Cristo. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma das evidências de alguém que nasceu de novo é que ele ama. Ele conhece a Deus, ele ama. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus, ele se manifestou. Não é um amor só de intenção, é um amor que se manifestou concretamente. O amor de Deus é manifestado concretamente. Como ele se manifestou? João diz em que Deus enviou o seu Filho. A prova de que Deus ama a minha vida e a sua é que ele enviou o seu Filho por nós, com um propósito, para vivermos por meio dele. Mas qual é a consistência desse amor? Qual é a essência desse amor? Versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O primeiro passo quem deu foi o Senhor. Foi ele que nos amou primeiro. Amados, verso 11: se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? E é interessante dizer que ele nos amou, verso 10, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para cobrir os nossos pecados. Propiciatório era a tampa da arca da aliança. O sumo sacerdote entrava ali com o sangue de animal e colocava na tampa da arca do propiciatório. Deus recebia aquele sacrifício, ele era propício ao pecador. O pecador não morreu porque o animal morreu no lugar dele. Cristo morreu em nosso lugar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu. Diz o poeta: as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor,
Deus entregando o seu bem mais precioso, o seu Filho, o Cordeiro perfeito, sem mácula, nos substituindo, e nós não queríamos nada com Ele. Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só que João diz assim: olha, se nós recebemos esse amor, é esse amor que nós temos que oferecer. É isso que ele diz no verso 11. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E Paulo está dizendo isso aqui aos coríntios, aos cristãos de Corinto. Vocês podem profetizar, vocês podem falar em línguas, vocês podem dar todos os bens de vocês aos pobres, podem oferecer a vida de vocês em sacrifício, mas se vocês não amarem, é como um símbolo tocando, é como um sino tocando. Não vai fazer diferença na vida de ninguém. O amor verdadeiro, esse tipo de amor que ele está dizendo aqui, o amor que não busca os seus interesses, que não serve para ser servido depois, mas um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor de Jesus. Jesus diz: olha, sem mim você não pode fazer nada. Se esse amor não estiver em nós não vamos conseguir servir ninguém. O Evangelho nos humilha diante da cruz. Se Cristo não mudar o nosso coração, se nós não nascemos de novo, nós não conseguimos viver o Evangelho. O Evangelho não é vivido naturalmente, o Evangelho só é vivido sobrenaturalmente. Nós só podemos servir o Senhor pela obra do Espírito na nossa vida. Quem é que quer ser enviado como ovelha no meio de lobo? Jesus diz: eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobo. Quem é que quer isso? Mas ele diz: eu vou derramar o meu Espírito sobre você. Eu vou preparar uma mesa na presença dos seus adversários, mas eu vou ungir a sua cabeça. O seu cálice vai transbordar. Por isso que você não vai ficar desesperado, porque eu estou contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo, porque hoje não você. Eu sou contigo. Então, para viver o Evangelho, para vivermos o Evangelho numa comunidade, numa família, só pela obra do Espírito. Eu tenho insistido nisso aqui, irmãos. Eu tenho insistido nisso. Se Jesus não for o centro da nossa vida, se Jesus não for o alvo da nossa vida, nós não conseguiremos viver como igreja. A gente pode viver num clube, numa associação religiosa, mas igreja não. Igreja é servir um ao outro, é lavar os pés uns dos outros, é caminhar segundo a Bíblia, é abençoar e não amaldiçoar, é não se contentar com a injustiça, se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade. Em nome de Jesus. E por último, irmãos, vimos aqui: capacitados com dons, mas sem amor não é suficiente. O tipo de amor que Paulo fala, do versículo 4 ao 7. Por último, o amor é o maior de todos os dons e de todas as virtudes. Do verso 8 ao 13, Paulo diz: o amor jamais acaba. Havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, o conhecimento vai ser mudado, porque nós vamos estar face a face com o Senhor. E no final de tudo, quem que vai permanecer? O que vai ser o principal? Paulo fala de 3 coisas que permanecem. No versículo 13: a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. Veja o raciocínio de Paulo. Um dia, irmãos, nós que estamos em Cristo aqui na história, na vida, no mundo, um dia nós vamos estar face a face com o Senhor. Como é que nós andamos com Deus hoje? O justo viverá pela fé. Nós andamos nesse mundo com esperança. Qual é a nossa esperança? Paulo diz: nós não somos como os que não têm esperança. Nós cremos que Jesus ressuscitou e Ele vai nos ressuscitar. Então nós temos fé, nós temos esperança. Mas um dia, nós vamos estar face a face com o Senhor. Agora, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Porque você não vai precisar mais de fé nem de esperança. Você vai estar face a face com Ele.
O que é que vai permanecer eternamente? O amor. A relação da Trindade é uma relação de amor. A relação que Deus colocou na humanidade era, para ser o plano original, uma relação de amor. A relação que Jesus tem com seus discípulos é uma relação de amor. E o que Jesus quer que nós vivamos uns com os outros é o amor. A sociedade atual, ela diz que o amor é um sentimento. Mas Deus diz que o amor é uma decisão, mais do que uma emoção, é um compromisso consciente de fazer o que é melhor para alguém, não importa quão difícil isso seja, não importa o que tal pessoa tenha feito. Amor na Bíblia não é uma emoção, é uma decisão. É igual a perdoar. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Seu coração é enganoso, o meu também. O Senhor nos manda, nos ordena, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Não, estou esperando sentir no coração. Esse negócio de sentir no coração pode ser angina. Cuidado. Não é um sentimento, é uma decisão. O que faz um homem caminhar com uma mulher 20, 30, 40 anos junto num casamento? Não é a paixão. Paixão pode ter vindo lá no início, né? O que moveu, a atração, mas o que constrói um relacionamento duradouro é a decisão de amar um ao outro. Uma vez um pastor disse assim: olha, eu não sinto amor pela minha esposa todos os dias, mas eu a amo todos os dias. Eu não estou preso. As emoções oscilam. As emoções elas oscilam, mas a decisão madura ela permanece. A decisão de amar em nome de Jesus. Nós decidimos, agora que viemos, fomos alcançados pela graça de Jesus e fomos trazidos para o corpo de Cristo, nós decidimos que nós vamos amar uns aos outros, que nós vamos servir uns aos outros, que nós vamos caminhar até o final para a glória de Deus, porque nós não somos guiados pela emoção. Amém, irmãos? Esse é o tipo de amor que Deus tem e sempre terá por nós. Esse amor nunca falha, nunca acaba. Quando estivermos diante da perfeita presença de Deus, o amor permanecerá. Quando a nossa visão e conhecimento de Deus forem aperfeiçoados, quando virmos face a face, conheceremos e provaremos o verdadeiro amor. Interessante Paulo dizendo: agora a gente está vendo como que por um espelho, mas nós vamos vê-lo como ele é. Nós seremos conhecidos plenamente, somos pelo Senhor, mas essa realidade será plena. Ele diz no verso 12: agora vemos como um espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei também como sou conhecido. Ele nos conhece plenamente. Nós ainda temos limitações, o nosso pecado, a nossa fragilidade, mas nós um dia o veremos plenamente. Amém, irmãos? E o que vai permanecer nessa relação eterna? O amor. Agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, meus irmãos, nessa noite nós aprendemos o que Paulo chama de um caminho mais excelente. É o caminho do amor. O que nos leva a servir, o que nos leva a abençoar, é o fato de que nós fomos alcançados por esse amor. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos oferecer aquilo que nós não recebemos. Nós recebemos a Cristo. Nós recebemos o amor perfeito de Deus. E nós somos chamados a amar uns aos outros. Amar aqueles que não conhecem o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Duas aplicações. A primeira delas, a sua identidade é definida pelo amor de Cristo. Paulo diz em Romanos 5,8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, eu sempre falo isso. Deus não precisa mais provar que Ele nos ama. Ele já fez isso. Ele já provou. Ele entregou o seu bem mais precioso. Nós lemos em 1 João 4, Ele entrega o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, aquele que nunca pecou, assumiu a nossa forma humana,
se esvaziou da sua glória. Imagina o que é Jesus descer da sua glória, nascer numa manjedoura, não havia nem lugar para eles lá, no momento do nascimento, nasceu ali numa manjedoura. Aliás, um lugar bem apropriado para um cordeiro nascer, né? O cordeiro de Deus não encontrou lugar no palácio, mas ele nasceu numa manjedoura, cresceu num lugar simples, pequeno, foi chamado de Nazareno. Começa o seu ministério, ao invés de se manifestar nos grandes centros, ele começa chamando gente lá da Galileia, pescadores, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele derrama a sua vida sobre essas pessoas, Pedro, Tiago, João, até mesmo sobre Judas Iscariotes. Ele pensa grande, mas ele começa pequeno. E esse movimento de Jesus revolucionou a história. Hoje nós estamos 20 séculos depois aqui, porque ele escolheu aqueles homens passaram o Evangelho para a próxima geração, que passou para a próxima e chegou até nós. Esse amor tem sido experimentado, vidas têm sido entregues, rendidas e consagradas ao Senhor, para que pudéssemos ouvir essa palavra. Nós devemos levar adiante esse Evangelho, esse amor que nos alcançou onde nós estávamos, presos ao pecado. Deus não esperou a gente mudar, melhorar, olhar assim, acha que agora já está bom, já vou trazer, ele já deu uma melhorada boa, agora vai ser meu certo. Não, ele nos arrancou do império das trevas, irmão. Ele foi lá naquela lama toda, nos tirou de lá. O salmista diz no Salmo 40, ele nos tirou de um poço de perdição, de lama, e colocou nossos pés na rocha, nos firmou os passos, colocou nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Quem diria a gente dando testemunho na igreja, cantando, pregando? Quem diria? As pessoas olham para você, vindo para a igreja, todo domingo, o que esse pessoal está fazendo ali? Cantando, orando, tirando parte do recurso financeiro, entregando e consagrando. Essa gente é maluca. Nós somos loucos por causa de Cristo, porque Ele nos alcançou. Eu era cego e agora eu vejo. Louvado seja Deus. A nossa identidade é definida agora como filhos amados e filhos amados em Cristo. Ele pagou a nossa dívida. Se tiver que lavar o banheiro, vai lavar. Se tiver que fazer o que tiver que fazer, porque agora nós somos alcançados por esse amor. Segunda aplicação, querido, você reconhece que ser uma pessoa cheia de dons e talentos, mas sem amor, sua vida perde o significado. Que o Senhor nos livre disso, meus irmãos. Que nós possamos reconhecer que os dons, os talentos, tudo aquilo que Ele tem derramado sobre nossas vidas, não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. É para o fortalecimento da igreja. É para que a igreja esteja forte, para ganhar almas para Jesus, para levar o Evangelho a pessoas, para a glória do Senhor. Os coríntios tinham muitos dons, falavam em línguas, profetizavam, tinham pessoas com capacidade de ofertar sacrificialmente, de distribuir os seus bens, mas sem amor. Paulo diz, parece aquele sino que toca meio-dia, todo dia. Você sabe que sino que é esse? Parece aquele som que não muda nada. Se não tiver amor, nada será. Mas não é qualquer amor, Paulo diz. É esse amor aqui relatado no texto, que é Cristo. É o retrato do coração de Jesus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não busca os seus interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse amor aqui é Cristo. Cristo em nós é o que faz a diferença. Que Deus possa usar as nossas vidas para a glória dele. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar nesse momento. Quando você recebe a orientação do GPS, né? Olha, isso aqui é o caminho, a gente vai seguir, né? Principalmente em lugar que a gente não conhece. Às vezes o GPS nos coloca algumas enrascadas, né? Mas o Espírito Santo não. Paulo diz assim, olha, eu apresento para vocês o caminho mais excelente. Então, meus irmãos, se foi o Espírito Santo que colocou para nós o caminho mais excelente, que é o caminho do amor, vamos seguir por esse caminho, vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor, nós não somos dignos de nada, Senhor, nós não merecemos esse amor, nós estávamos perdidos e fomos alcançados, mas o Senhor não quer que essa bênção fique somente para nós. O Senhor nos manda, nos envia a esse mundo, Pai, no mundo marcado pelo egoísmo, no mundo marcado, Senhor, pela competição, e o Senhor nos chama a servirmos uns aos outros, a nos amarmos, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Senhor, que tremendo desafio nós temos, e nós queremos nos render a Ti e pedir que o Espírito do Senhor nos capacite a vivermos em unidade para o louvor da Tua glória. Obrigado, Pai, por aquilo que Elias, o profeta, quando se sentiu sozinho, ouviu da Tua boca, ainda 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você não anda sozinho na história, e nós também temos a certeza que nós não estamos sozinhos, porque há irmãos e irmãs que servem o mesmo Senhor, que foram colocados no mesmo corpo para nos abençoarmos, para nos encorajarmos até aquele dia, Senhor, quando estaremos face a face com o Senhor. E aí não vai ser mais necessário usarmos a nossa fé e a nossa esperança, porque nós estaremos face a face com o Senhor. Nós vamos contemplá-lo, e a Tua palavra diz que vai permanecer o amor eterno. E nós te louvamos por esse amor, Pai. Muito obrigado. Usa-nos nessa semana para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção, meus irmãos? Buscamos em Suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, logo que a mente e coração me deu perdão, restaurou a comunhão. Digo é o Senhor. Aleluia. Temos lanche? Muito obrigado. Vamos dar as mãos, vamos terminar juntos aí em nome de Jesus. Bom estarmos na casa de Deus. O socorro. Louvado seja o Senhor. Deus, uma semana ricamente abençoada na presença dele. Senhor, muito obrigado pelo teu amor bendito. Obrigado por essa comunhão que é obra do Espírito Santo.
que nós possamos crescer na graça do conhecimento do Senhor e que o Senhor nos ensine a cada dia a nos amarmos, a servirmos uns aos outros. Amém. Para a honra e glória do Teu nome. Entregamos o nosso bairro, Senhor, entregamos as famílias que estão aqui no nosso entorno, que elas possam ver a luz do Senhor em nós e glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, abençoe o tempo que vamos passar juntos aqui ainda, e quando sairmos desse lugar, leva-nos debaixo da Tua proteção, dá-nos uma semana ricamente abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e o revestimento do poder do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.